Segundas Commodities de segunda-feira. O melhor programa da lusofonia. Brincadeira. Vamos ler o Brasil 247, que eu não li há muito tempo atrás. O Brasil 247 está falando que Ramagem é preso nos Estados Unidos após a inclusão na lista da Interpol. Ex-deputado condenado pelo STF por tentativa de golpe é detido pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos após pedido de extradição do Brasil. Notícia de 13 de abril de 2026. Alexandre Ramagem, não sei quem é. Vamos investigar. Guilherme Levorato. 247, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, PL do Rio de Janeiro, foi preso nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração norte-americano, ICE. Que loucura, né? O ICE, eu não lembro do que se trata, não lembro o nome do ICE, mas isso aqui é de imigração, né? Após ser incluído na lista da Interpol a pedido do Supremo Tribunal Federal, STF, condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele havia deixado o Brasil de forma clandestina antes do fim do julgamento para evitar a execução da pena. Que loucura. Então, assim, ele fugiu do Brasil para não ser caçado do PL. Que loucura, né? Para você ver que o ICE, ou o PL brasileiro, ele não é amigo do... Quer dizer... Não é uma sucursal do inferno, dos Estados Unidos. Para você ver que as facções do poder nos Estados Unidos, né? Mas vamos lá. Ramagem atravessou a fronteira de Roraima com a Guiana e, posteriormente, seguiu para os Estados Unidos. A saída irregular ocorreu em meio ao avanço do processo no STF, que culminou na condenação do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. O pedido de extradição foi formalizado pelo governo brasileiro no início de 2026. Em janeiro, o Ministério da Justiça informou ao STF que a solicitação havia sido encaminhada às autoridades norte-americanas. A Embaixada do Brasil em Washington já havia enviado a documentação necessária ao Departamento de Estado dos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2025. A inclusão do nome de Ramagem na lista da Interpol foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo. A medida permitiu que autoridades estrangeiras pudessem localizá-lo e efetuar sua prisão fora do território brasileiro. Aliados do ex-deputado afirmavam que ele pretendia solicitar asilo político nos Estados Unidos, estratégia que poderia dificultar o processo de extradição. No entanto, a detenção pelo ICE ocorre em meio à análise do pedido brasileiro pelas autoridades norte-americanas. Enquanto permaneceu no exterior, Ramagem também foi alvo de sanções administrativas e políticas no Brasil. Após a cassação de seu mandato, a Câmara dos Deputados cancelou seu passaporte diplomático. Além disso, por determinação do STF, foram bloqueados seus vencimentos parlamentares. Que loucura, né? Não sabia quem era Ramagem, mas aí, quem sabe faz a hora, Ramagem. Tá tudo certo, quer dizer, agora tá preso. Não sei o que vai acontecer com ele. Agora tem uma outra notícia. Preso pelo ICE nos Estados Unidos, Ramagem fugiu do Brasil por Roraima. Enfim, já lemos. E agora diz: caso Zambelli deve abrir caminho para extradição de bolsonaristas fugitivos, diz Lindbergh.
Alcolumbre diz querer votar veto de Lula ao PL da dosimetria, entre aspas, o mais rápido possível. Ramagem é preso nos Estados Unidos após inclusão na lista da Interpol. Brasil, Gilberto Valler diz que foi, entre aspas, surpreendido com demissão do INSS. Brasil, governo anuncia demissão de Gilberto Valler na presidência do INSS. Brasil, com troca da presidência, Lula tenta reduzir filas no INSS. São notícias muito específicas, né? Mas vamos ler alguma coisa assim. Brasil, governo. Muito específico, né? O INSS. Governo anuncia demissão de Gilberto Valler da presidência do INSS. O INSS que é muito melhor que qualquer coisa no Chile, eu acho, na minha opinião. Porque aqui no Chile não tem previdência. O maior problema do Chile é a previdência privada. É só a previdência privada. É um horror. Ana Cristina Viana Silveira foi anunciada como nova presidente do órgão, 13 de abril de 2026. E aqui temos o Gilberto Valler Jr. Otávio Rosso, bora pra Itália, Otávio. 247. O governo federal anunciou a demissão do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Gilberto Valler, e a nomeação de Ana Cristina Viana Silveira para o comando do órgão. A nova dirigente assume a função com o objetivo de dar maior agilidade à análise de benefícios e simplificar procedimentos internos. De acordo com o comunicado, entre aspas, a partir desta segunda-feira 13, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, passa a ser liderado por Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira. Ela assume a presidência do órgão com a missão estratégica de acelerar a análise de benefícios e simplificar os processos internos do Instituto. Ana Cristina substitui Gilberto Valler, que esteve à frente da instituição nos últimos 11 meses. A saída de Valler ocorre após ele ter assumido o cargo pouco tempo depois de uma operação da Polícia Federal revelar um esquema bilionário envolvendo descontos indevidos em benefícios pagos a aposentados e pensionistas do INSS. A nova presidente do Instituto tem formação em Direito e integra o quadro do INSS desde 2003, ocupando o cargo de analista do Seguro Social. Entre 2020 e 2024 também atuou como professora de Direito Previdenciário. Ana Cristina Viana Silveira acumulou experiência em cargos estratégicos da área previdenciária. Em abril de 2023 e fevereiro de 2026, presidiu o Conselho de Recursos da Previdência, CRPS. Posteriormente, foi nomeada secretária executiva adjunta do Ministério responsável pela área. Enfim, são notícias muito específicas. Vamos procurar a última, eu acho, não sei. Vamos procurar a última do Brasil. Não tem. Vamos ler o Diário da Causa Operária então. É tudo muito específico do Brasil. Diário da Causa Operária. Vamos ler aqui o editorial, talvez. Editorial, vamos lá. Cadê? Editorial do DCO. Na ditadura do STF, os ministros escolhem seus colegas. Declaração pública de Gilmar Mendes em defesa de Jorge Messias
expõe de forma aberta a interferência de integrantes do Supremo no processo de composição da própria Corte, publicado em 13/4. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, STF, saiu a público neste domingo 12 para defender a aprovação de Jorge Messias para a Corte, a poucos dias da tramitação formal de uma indicação no Senado, ao classificar como, entre aspas, críticas vazias e apressadas as restrições feitas ao nome do atual advogado-geral da União, AGU, e afirmar que ele, entre aspas, está à altura do cargo. Gilmar transformou em manifestação aberta aquilo que até aqui parecia principalmente como articulação de bastidor, a influência direta de ministros do STF sobre a escolha de seus futuros colegas. A manifestação foi feita pelo próprio ministro por meio de publicação em rede social, no momento em que a indicação de Messias se prepara para entrar em sua fase decisiva no Congresso. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado marcou para 29 de abril a sabatina do indicado por Lula. Para tomar posse no Supremo, Messias precisará do apoio de pelo menos 41 senadores em votação secreta, depois de passar pela comissão e pelo plenário. Gilmar não se limitou a elogios genéricos, disse que Jorge Messias possui, entre aspas, trajetória compatível com a função, vasta experiência, sólida formação e elevado senso institucional. Também procurou rebater de modo explícito as críticas feitas ao nome do AGU, sustentando que elas desconsideram, entre aspas, o histórico profissional do indicado e sua atuação em posições de alta responsabilidade no Estado brasileiro. Na publicação, o ministro ainda destacou que Messias teria construído uma carreira marcada por atuação técnica, perfil conciliador e respeito à separação entre os poderes. Citou sua passagem à frente da Advocacia Geral da União, mencionando seu papel no enfrentamento das medidas tarifárias impostas a produtos brasileiros e na atuação perante o próprio STF em temas como a responsabilização de plataformas digitais por conteúdos ilícitos. Ao final, Gilmar afirmou confiar que entre aspas, o Senado saberá analisar seus múltiplos atributos. O problema não está no fato de um ministro ter opinião sobre um indicado ao Supremo. Isso sempre existiu. O que torna a declaração escandalosa é o caráter público e ostensivo da interferência. A escolha de ministros do STF cabe formalmente ao presidente da República, que indica, e ao Senado, que sabatina e aprova ou rejeita. Quando um integrante da própria corte entra em cena para defender o nome escolhido, ainda mais antes da sabatina, ele intervém diretamente no processo que não lhe pertence. Trata-se de um passo além do que já se conhecia da política interna do Judiciário. Em setembro de 2023, informações publicadas pela imprensa mostraram que Flávio Dino, então favorito em uma vaga no STF, havia se alinhado a Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes em torno do nome de Paulo Gonetti para a Procuradoria-Geral da República. Naquele momento, as reportagens já descreviam Moraes e Gilmar como, entre aspas, principais entusiastas de Gonetti e apontavam que Dino contava com o apoio dos dois para sua ida ao Supremo. Era um quadro grave de negociação cruzada entre governo, PGR e corte, mas ainda descrito como articulação de bastidor. Agora, a situação aparece sem mediação. Gilmar Mendes não foi mencionado por terceiros, não apareceu em relato de interlocutores e não teve sua atuação reconstruída por apuração jornalística. Foi ele próprio quem decidiu intervir publicamente em favor de quem poderá se tornar seu colega, o que antes se apresentava como rumor. Costura reservada ou influência informal agora surge como fala oficial, assumida e sem constrangimento. Isso tem implicações políticas e institucionais claras. Em primeiro lugar, porque reforça a percepção de que o STF atua como um poder
que participa ativamente da própria reprodução. A Corte não apenas julga, interpreta a Constituição e arbitra conflitos entre os demais poderes. Seus membros também passam a influenciar de modo cada vez menos disfarçado a composição futura do tribunal. Em segundo lugar, porque a fala de Gilmar pesa sobre o Senado. A sabatina deveria ser o momento em que os senadores avaliam com autonomia se o indicado tem condições de ocupar uma cadeira no Supremo. Quando o decano da Corte entra em campo para desqualificar as críticas e avaliar o nome, ele não faz um comentário inofensivo. Ele pressiona politicamente o processo, porque seu gesto funciona como um recado institucional de dentro do próprio tribunal. Em terceiro lugar, porque a declaração ajuda a normalizar uma deformação do regime. A Constituição não prevê que ministros do STF participem da campanha pública por indicados ao tribunal. O rito foi desenhado para que o Executivo escolha e o Legislativo controle. O Judiciário, nesse ponto, deveria ser destinatário na decisão, não agente da nomeação. Quando o ministro da Corte passa a atuar como fiador político de um candidato, a separação entre os poderes deixa de ser invocada como princípio e passa a ser manipulada como retórica. A própria fala de Gilmar, aliás, é reveladora nesse aspecto. Ele elogia Messias, entre outras coisas, justamente por seu suposto, entre aspas, respeito à separação entre os poderes. Mas o contexto em que o elogio é feito desmente a fórmula. O ministro do STF sair em defesa de um futuro colega antes da sabatina é precisamente um gesto de confusão entre as esferas institucionais distintas. O argumento usado para exaltar o indicado acaba expondo na prática o vício do procedimento. O episódio ganha ainda mais peso porque não parte de qualquer ministro, mas do decano da Corte. Um de seus integrantes mais influentes e longevos, Gilmar Mendes, não é uma voz lateral no Supremo. É um dos principais organizadores políticos do tribunal, com intervenção frequente no debate público e grande capacidade de articulação junto ao Congresso, ao Executivo e ao meio jurídico. Sua entrada aberta na disputa em favor de Jorge Messias não pode ser tratada como manifestação protocolar. É uma tomada de posição de alto peso político. A movimentação ocorre, ademais, depois de meses de impasse em torno do envio da indicação ao Senado. Segundo as informações divulgadas, a mensagem com o nome de Messias levou cerca de 4 meses para ser remetida pelo Planalto. Um processo marcado por resistência política e articulação intensa do próprio indicado. O AGU teria se reunido com cerca de 70 senadores para buscar 41 votos necessários à aprovação. A indicação contrariou, inclusive, a preferência de Davi Alcolumbre por Rodrigo Pacheco, ou seja, trata-se de uma escolha já cercada de disputa política, lobby institucional e costura parlamentar. Nesse contexto, a fala de Gilmar atua como reforço adicional de pressão. Nada disso significa discutir aqui as qualidades pessoais ou profissionais de Jorge Messias. O ponto central é outro. Mesmo que o indicado tivesse currículo irrepreensível, permaneceria o problema de um ministro do Supremo atuar publicamente como avalista de sua nomeação. A questão institucional não depende do nome em análise, depende do papel desempenhado por quem já ocupa a cadeira. É por isso que a declaração de Gilmar Mendes é tão grave. Ela expõe sem rodeios um funcionamento oligárquico do STF, no qual os próprios ministros passam a se comportar como participantes ativos da seleção dos futuros integrantes da Corte. O Senado continua votando. O presidente continua indicando. Mas cada vez mais o Supremo deixa a posição de destinatário da escolha para agir como peça do processo de escolha. Numa república, isso já seria inaceitável. No arranjo político real do país, revela algo mais profundo. O STF se consolidou como um poder que não apenas arbitra a vida institucional, mas também busca influir diretamente sobre sua própria composição.
Daí o sentido do título. Na monarquia do Supremo, os ministros não esperam apenas a decisão dos outros poderes. Eles passam cada vez mais a escolher seus próprios colegas. Foi muito convincente, né? Enfim, vamos procurar uma outra notícia. América do Sul, Peru deverá ter segundo turno com 2 candidatos de extrema direita. Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga lideram a apuração e devem disputar a presidência em junho. Tem uma notícia interessante aqui. Causa Pereira TV. Rui Costa Pimenta analisa a saída de Jones Manuel do PCBR. Vou enviar aqui pro Gosme de Valença. Gosme de Valença. E diz assim: youtuber escreveu carta de desligamento reclamando da falta de apoio do partido para sua empresa particular. Tem uma foto de Jones Manuel. Durante a edição da Análise Política da Semana, transmitida neste sábado 13, Rui Costa Pimenta, presidente nacional do Partido da Causa Operária, PCO, comentou a carta de desligamento de Jones Manuel do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR. O dirigente recorda que o youtuber abandonou o PCB, partido que ele próprio impulsionou, num processo que definiu como uma, entre aspas, ruptura profundamente despolitizada. Pimenta sublinhou que, na época do rompimento, Jones, entre aspas, alegou que o PCB teria feito várias maldades contra ele. Um argumento que carece de uma base ideológica séria e revela um foco em questões puramente pessoais. Após a saída da antiga legenda, Jones fundou o PCBR, apresentado como um novo partido revolucionário, mas Pimenta ironiza a efemeridade desse compromisso ao afirmar que, entre aspas, o amor dele a esse partido revolucionário durou até a eleição. O dirigente aponta uma contradição fundamental na conduta de Jones, argumentando que, para o influenciador, entre aspas, era mais importante ser candidato do que construir o Partido Revolucionário. Como uma organização desse tipo não possui registro para lançar candidaturas imediatas, Pimenta observa que a pressa eleitoral atropelou qualquer ideia de militância. Pimenta utilizou uma metáfora religiosa e histórica para ilustrar o que chamou de, entre aspas, falta de personalidade total e absoluta de Jones Manuel. Ele afirmou que, para garantir a chance de ser eleito deputado, o influenciador agiu de tal forma que, entre aspas, até ele deixa de ser cristão e vira maometano. O presidente do PCO resgatou a figura do rei Henrique IV da França, sendo protestante, converteu-se ao catolicismo para pacificar o país e assumir o trono, pronunciando a famosa frase, entre aspas, Paris vale bem uma missa. Pimenta, no entanto, destacou que Henrique IV, entre aspas, era uma pessoa mais séria e que ali havia entre aspas, oportunismo por uma causa real, uma estratégia para governar e proteger seus aliados. No caso de Jones Manuel, a análise de Pimenta foi muito menos generosa. Ele pondera que, enquanto os apoiadores do rei francês aceitaram a mudança por um objetivo político concreto, a guinada de Jones ao apoiar Lula para poder ser candidato carece dessa grandeza. Entre aspas, o que nós temos aqui? Questiona Pimenta, sugerindo que o sacrifício de princípios feitos pelo ex-militante do PCB não serve a uma causa coletiva ou a uma estratégia de poder real, mas sim a um interesse puramente individualista e carreirista. Para o analista, essa, entre aspas, virada de chave, despojada de convicção, demonstra que, para Jones Manuel, o cargo parlamentar tornou-se o fim último, justificando qualquer concessão ideológica, por mais humilhante que possa parecer diante de sua trajetória anterior.
O Viventa chamou de, entre aspas, carta que é de doer, o documento escrito por Jones Manuel para justificar sua saída do PCBR. O dirigente do PCO não poupa adjetivos ao descrever o texto, qualificando-o como uma choradeira sem fim e uma manifestação extraordinária de individualismo pequeno burguês. E eu vou parar por aqui porque tenho que descer, mas tá aí.